Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus Pai, porquanto a Tua palavra é a verdade, nós cremos em tudo aquilo que está escrito. O Senhor disse que passará os céus e a terra, mas a Tua palavra jamais passará. As palavras do Senhor continuam tendo o mesmo efeito hoje para nós, como causou tão grande impacto nos corações daqueles que Te ouviram pelas montanhas de Nazaré, da Galileia e em Jerusalém. Que hoje, neste exato momento, estas palavras que transformam, que vivificam, que levantam o abatido, que liberta o oprimido, possa vir, ó Deus, em nossos corações, dando aquilo que cada um de nós temos necessidade. E que o Teu Espírito Santo, como mestre e guia, possa nos instruir para aquilo que está escrito. No nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Meus preciosos ouvintes, o nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo da sua geração. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que encontram. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva ao céu. Veja, e são poucos aqueles que a encontram. Esta severa advertência o Senhor estava dando ao povo da sua geração. E estas pessoas que estavam sendo advertidas pelo Senhor eram pessoas religiosas. Sim, isto não foi porque eles não eram religiosos. Eles eram. Eles criam na religião. Eram pessoas que oravam, que jejuavam, que participavam dos cultos, das reuniões. E porque eles tinham confiado na igreja, porque eles tinham confiado em certos credos, porque eles tinham confiado na sua denominação, eles tinham crido até um ponto em Deus. Eles não iam para a sinagoga para se tornarem pessoas piores. Eles queriam se tornar pessoas melhores, queriam agradar a Deus. E eles tinham crido em Deus até certo ponto. Não faz te lembrar algo? Não faz você lembrar de alguma coisa? De algo que acontece em nossos dias? Aquelas pessoas, aquela geração do tempo de Cristo, eles pensaram que estavam tudo bem. Porém, Ele lhes estava dizendo que haveriam poucos que entrariam. E eu estou me perguntando, neste momento de meditação, se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração, neste início de século 21. Está vendo você, meu ouvinte? Isto foi no término da dispensação judaica. E ele, o Senhor Jesus, estava se referindo de novo às gerações diferentes e diferentes fins de diferentes dispensações. E estava lhes dizendo que a mesma coisa que havia sido feita em dispensações anteriores
estava sendo feita perante eles, e eles falharam em reconhecer. Vejamos, meus ouvintes, por exemplo, alguma das coisas que Jesus estava dizendo que eles falharam, que eles não estavam vendo. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem. Era um homem que estava diante deles, contrariando as leis que eles criam. Segundo as interpretações deles, aquilo era contrário às suas leis. Era um homem que estava os advertindo. Era um homem que entrou no templo irado e derrubou as mesas dos cambistas, jogou os dinheiros fora, quebrou as gaiolas dos pombos, mandou aqueles animais embora e ainda deu umas boas chicotadas naqueles vendilhões. Era um homem. E eles não podiam entender que Deus estava naquele homem. Meus ouvintes, aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. O homem, por si, ele tem esta natureza religiosa, ele já nasce com esta índole religiosa, pronto para prestar homenagem a um ser superior. Este ser superior que desde os nossos primeiros pais, ele foi adorado. Eles procuraram adorar esse Deus, vendo nele uma grandeza tamanha, que quando esse Deus se manifestava aqui na terra entre os homens, nunca jamais foi reconhecido, porque ele se manifestava no homem e através do homem. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. Era Deus em Moisés, era Deus em Elias, era Deus em Jeremias. Sim, era Deus em Josué, era Deus em Enoque, era Deus em Noé. Cada profeta, cada enviado de Deus manifestou uma porção da palavra. E a palavra é Deus. Quando a palavra se manifestou e se fez carne, não era um profeta manifestando a palavra. Era um corpo de carne que foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, e neste corpo de carne Deus habitou em plenitude. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E naquele corpo, Deus era um homem. Deus se fez homem. O Emanuel, Deus conosco. Em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, meus ouvintes, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Muitas pessoas dizem: eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Como é que Deus te fala? Deus usa lábios humanos. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, quando tem um trabalho para realizar, cumprindo assim o plano antes estabelecido por Ele mesmo, antes dele realizar aquela parte do seu plano, Ele sempre tem na terra um agente seu, um enviado seu, um mensageiro, um profeta. E a este profeta ele revela seu plano. E agora o povo
seus filhos, se quiserem saber qual é a obra que Deus está realizando, têm que ouvir o que tem a dizer o profeta, o enviado. Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Não foi Deus que escolheu este meio, foi o próprio povo que escolheu. Quando Moisés levou o povo de Israel, depois que saíram da terra do Egito, cruzaram o Mar Vermelho e os levou até o pé do Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte fumegava e de lá, do topo do monte, da presença de Deus, saía raios, trovões, relâmpagos. Até mesmo o animal, se tocasse naquele monte, morreria. E o povo disse para Moisés: fala Deus contigo e nós te ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. O próprio povo foi quem pediu isto. E desde então, Deus sempre falou ao povo através de um profeta. Mas a questão é, quando Deus envia o seu profeta, por ser um homem, por ser uma pessoa simples, sem educação, por não pertencer à religião do dia, por não pertencer à maior catedral do dia, o povo não aceita. E não tem como amigo de Deus alguém a quem Deus revela seu plano. Ele, Deus, sempre escolhe alguém que Ele possa usar. Nas Escrituras que lemos, quando Jesus estava advertindo, admoestando, corrigindo aqueles homens, Ele se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão. Ele disse: se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão vosso pai, vocês sabem, Abraão, o que vocês chamam de pai, ele viu o meu dia e se regozijou ao ver o meu dia. Você sabe o que significa estas palavras de Jesus? Quando ele disse para aqueles homens: Abraão viu o meu dia. Abraão era o profeta. E sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado que ele era o Messias. Porque o sinal do Messias estava seguindo. E isto havia sido desta maneira através de cada geração. Aquilo, o sinal do Messias. Todavia, ele fazendo a si mesmo Deus, o Messias, ele próprio, fez com que as pessoas tropeçassem. Eles não podiam entender isto. Mas voltando a falar sobre Abraão, Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Você entende o que significa isto? Quando Abraão, a quem eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, Deus estava também em carne. Porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho, bebeu leite, manteiga, na presença de Abraão, e todavia ele era Deus. E Abraão o reconheceu. Abraão reconheceu Deus. Abraão viu ali o dia que Jesus disse: ele viu o meu dia. E sabe o que Abraão fez? Lhe chamou Elohim, o qual é o Senhor Todo-Poderoso. Em algumas traduções, diz Jeová Todo-Poderoso. Mas em outra tradução diz o Senhor Todo-Poderoso. E que Senhor poderoso foi este que se apresentou para Abraão, a ponto dele ter visto o dia de Cristo, o dia de Deus? Sabe o que Abraão viu? Um homem vestindo roupas, com pó no seu corpo, com poeira em seus pés, se assentou sobre uma árvore por causa da sombra,
e comeu carne e bebeu leite. Então aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justo, como eles diziam ser, não podiam crer que ele fosse o Filho de Deus, e mesmo assim consideravam Abraão pai deles. E ele, Jesus Cristo, estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne que Deus fez em uma outra carne quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. No entanto, no tempo de Abraão, Abraão creu nisto. Sim, meus amigos, Abraão viu isto, ele creu. E eles não podiam crer. O mesmo sinal que foi manifestado no tempo de Abraão, Elohim discernindo os pensamentos e as intenções do coração de Sara, Jesus fez quando estava naquele... Deus fez quando estava naquele outro corpo de carne. Abraão viu. E aqueles que se diziam filhos de Abraão não viram. Qual o problema? O interessante, meus preciosos irmãos e ouvintes, é que hoje aqueles que se dizem seguidores da doutrina apostólica e profética, eles dizem que crê no evangelho primitivo, que crê no evangelho dos apóstolos. E eu pergunto, será que não estão fazendo a mesma coisa que fizeram aqueles fariseus, aqueles judeus do tempo de Cristo, se chamando filhos de Abraão, mas não podiam ver a mesma coisa que Abraão viu? Hoje não se chamam de sucessão apostólica, não se chamam dos mesmos nomes dos apóstolos, não diz que são pentecostais. E por que não conseguem ver a mesma coisa que os apóstolos viram no dia de Pentecostes? O que os apóstolos viram no dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, os 120 no cenáculo, aquilo culminou com a pregação de Pedro e no batismo de quase 3.000 pessoas. Como eles foram batizados? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro ordenou o batismo assim? Porque ele sabia que Deus e Cristo é a mesma coisa. Pedro sabia que o Deus Criador do Antigo Testamento estava agora em outra forma, assumindo a forma de Filho. Sim, por isso que Pai, Filho e Espírito Santo, o nome que Jesus exigiu era o nome. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos de Deus em suas diferentes manifestações, em dispensações diferentes. Por isso que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles viam isto. E hoje, você, meu amigo, que diz que crê no Evangelho Apostólico, por que não vê a mesma coisa que os apóstolos viram? Quando Abraão estava sentado sobre a sua tenda, porque ele havia feito escolha. Lembra que eu falei antes sobre escolha? Ele tinha feito escolha. E aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. Não pense que foi só diante de Eva ou de Adão. Quando Ló, o sobrinho de Abraão, e os pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraão, sendo homem justo, lhe disse: não haja discussão entre nós, você somente escolhe o seu caminho de ida. Meus ouvintes, essa situação surge na vida de cada crente, e isso está perante você nesse instante, isso está perante mim. Ló não pensou que ele iria se apostatar. Porém, ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil, porque é fácil, é mais cômodo, é mais conveniente. Eu me unirei a esta certa e tal igreja, e você está vendo, e ninguém dirá nada contra isso, porque ela é a maior igreja na cidade. Eu não vou me unir com aquele povinho, dá até vergonha dizer que eu pertenço àquela igreja.
Dá até vergonha dizer que eu sou crente ali. Você não tem que ser crente em lugar nenhum. Você não tem que ser crente de igreja nenhuma. Você tem que ser crente na palavra. Você tem que ser crente em Jesus Cristo. Você tem que ser crente nas promessas de Deus. Mas não é assim? Geralmente não escolhemos os lugares mais bonitos, os assentos melhores. Não procuramos um líder mais polido, que fale bonito, que entenda de muitas coisas, que é muito sábio, que sabe se apresentar muito bem, para que você não passe vexame. Quando for apresentar o que você acha, o que você pensa, o que você tem para alguém. Não é assim as escolhas? Por acaso estou errado em vos afirmar isto? Sim, meus amigos. Não, eu vou me unir ali é bem melhor. Quando eu dizer para as pessoas onde estou indo, eu pelo menos tenho um grande templo, uma grande multidão para apresentar. Sempre foi desta maneira. Sempre as pessoas tomam a decisão errada. Sempre o caminho largo é mais fácil de ser trilhado. O caminho fácil. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas. Viu? Pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Se você não está sendo perseguido, meu irmão, se você não está sendo perseguida, minha irmã, por alguma coisa, por causa da fé que você tem, alguma coisa anda mal. Alguma coisa anda mal. Talvez você não esteja produzindo frutos. Porque se você estiver produzindo alguns frutos, alguém vai atirar pedra. Alguém vai balançar esta árvore. Sim, você já viu alguém tacando pedra numa árvore que só tenha folhas? Para quê? Para espantar marimbondos? Não, mas deixe quando vem ali o tempo próprio e ela começa a brotar ali suas folhas, suas flores, e daí a pouco vem o fruto. E quando este fruto está madurando, quando ele está produzindo, começa-se então o desejo de comer, de mastigar, de estragar, de derrubar por terra. Entendem o que digo? Você entende isso, não é? Sim, meus amados. Se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou por alguma denominação, ou por algum credo. Você virá pelo sangue derramado. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Está preocupado com seu pai? Com a sua mãe? Está você preocupado com a filha, com o filho, com o parente? Ah, quando meu esposo for. Quando a minha esposa aceitar, você vai ficar para trás. Não, eu vou fazer uma visita lá quando meu filho for comigo, quando a minha esposa decidir ir. Escapa-te com a tua vida, não olhe para trás. Deixe quem quiser virar estátua de sal. A salvação é individual, é entre você e Deus. É entre você e Deus, é independente de pai, de mãe, de filho. Jesus disse que quem não estiver disposta a deixar pai, mãe, filhos, amigos, parentes, terra, propriedades, riquezas, por amor de mim, não é digno de mim. O caminho é estreito mesmo, a porta é estreita mesmo. É difícil a caminhada, é cheia de luta. Você não trará ninguém com você. A única coisa que você pode fazer para alguém é apontar-lhe o caminho. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada e você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho, você virá sozinha e permanecerá sobre a sua própria confissão. Permanecerá sobre a sua própria fé.
você não entrará sendo carregado ou carregada pelo pastor. Hã? Ah, pastor, ora por mim. Ah, pastor, me ajuda. Ah, me ajuda a levar o cargo. Não, você não é covarde. Você não é saco de osso. No céu não vai entrar nenhum saco de osso carregado nas costas por alguém. Já pensou? Você chegar no céu já cansado da jornada, porque essa jornada é cansativa mesmo. Hã? E chega lá e jogar um saco, aquele entulho lá no canto. Quem é este aí que você está trazendo? Senhor, é o irmão fulano de tal. Sabe como é que é, né? Aquele irmão bom, aquele irmão amoroso, mas meio desgostoso assim, não tinha aquela fé, sabe como é que é? Não tinha aquela disposição para ir aos cultos. É aquele irmão bom, aquela irmã muito abençoada, mas não tinha aquela disposição para ouvir, para aprender, para orar, para agradecer. E eu sempre estava preocupado, sempre estava preocupada, sempre estava indo atrás, sempre fazia uma visita, sempre telefonava, sempre mandava algum recado, porque eu não queria que ele ou ela ficasse para trás. Você acha que Deus vai aceitar isso? Ele diria, não. Cada um que entrar por os portões celestiais terá que vir com seus próprios pés. Sim, senhores. Cada um terá que entrar com seus próprios pés. É você que entra, é você que caminha, é você que vai. Você não vai carregar ninguém para o céu. Não, você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Minha mãe foi uma mulher muito religiosa, uma mulher amorosa, uma mulher de oração. E você? Sabe, meu pai era um homem de testemunho, era um cristão. Seu pai. E você? Deus quer saber é você. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. E Siló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu aonde havia muito dinheiro, muita popularidade, porque ele seria um estranho, e um homem esperto, educado, um monte de psicologia. E ele poderia fazer certas coisas e todavia manter a sua religião. Foi isto que Siló pensou. Bem, lá na cidade ninguém me conhece, nem sabe de que religião eu sou. Eu vou para lá. Eu tenho como adquirir fama com o conhecimento que eu tenho, sabe? Eles vão me respeitar muito e eu posso mesmo assim ser um cristão e exercendo alguma influência entre eles. Você está pensando isto, meu ouvinte? Sabe como é que é? Eu tenho escutado esta mensagem, tenho aprendido muito com esses irmãos, mas eu vou ficar aqui nesta religião formal e fria, vou aproveitar o conhecimento que eu tenho aprendido com esta mensagem tão poderosa e vou aos pouquinhos passando para as pessoas aqui. Meus ouvintes, muitos que fizeram isto, aprendem conosco, mas nunca se enquadra com a Bíblia, nunca se enquadra com esta mensagem. Usa esses ensinamentos para ganhar fama em sua igreja, porque são ensinamentos que lá não tem. Então aprende conosco, lê nossas literaturas, nossos estudos bíblicos e prega nos púlpitos de suas igrejas, mas não diz de onde aprendeu. Eu não prego nada de mim mesmo. Não, senhores, esta mensagem que eu estou suposto, que eu tenho a missão de levar adiante, eu aprendi de um profeta. E um profeta é a boca de Deus. Leia nas Escrituras. Mas muitos têm usufruído disto. Veja T.L. Osborne, Tommy Osborne, aquele grande pregador americano de cura divina. Com quem ele aprendeu? Ele escreveu um livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Este livro é o livro de cabeceira do movimento pentecostal, de todo pregador de cura divina. Com quem Tommy Osborne aprendeu orar pelos enfermos? Quem ele viu primeiro manifestando esse dom divino? Procure o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Você diz, mas onde eu encontro este livro? Eu posso até te indicar. Aonde você encontra este livro? Um grande admirador de Tommy Osborne, que tem uma grande
igreja, uma grande denominação aqui no nosso país, ele tem este livro. Só que ele não conta para os seus membros que Tommy Osmond aprendeu de William Branham. Porque se ele contar, o povo vai dizer: por que você não crê na mensagem de William Branham? Por que você não crê nesta mensagem? Sim, eles vendem o livro de F.F. Bosworth, um grande homem de Deus, que Deus usou tanto nos anos 50, 60. F.F. Bosworth. O dom da fé se faz sentir. É um dos livros escritos por F.F. Bosworth. Mas eles vendem este livro, pregam baseado neste livro, mas não dizem que F.F. Bosworth era amigo íntimo do profeta de Deus. Eles não têm coragem de dizer isso. Eles não dizem que este homem foi batizado por William Branham em nome do Senhor Jesus Cristo. São verdadeiros Ló, que estão dentro desta Sodoma moderna, destas religiões formais e frias que têm sido vomitadas da boca de Deus. Verdadeiros laodiceianos. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, já sou crente, sou cristão, está tudo bem. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Nu porque não tem a roupagem da palavra de Deus para te vestir. Cego porque não tem colírio. Não tem colírio nos olhos. E colírio só quem tem é o profeta, porque ele é a águia. É quem tem visão de longo alcance. Verdadeiros Lós. Em pleno século XXI, nesta Sodoma moderna, Sodoma e Gomorra moderna, esta grande confusão, esta promiscuidade espiritual que reina no mundo chamado evangélico religioso, contrariando a palavra de Deus. Ah, meus amigos, Ló achou que era muito fácil. Sim, senhores, era fácil para Ló. Quando ele havia visto tudo fácil, ele viu aonde havia muito dinheiro, muita popularidade. No meio chamado cristão, é onde há dinheiro, fama e popularidade. As pessoas enricam, os líderes religiosos estão ricos, inchados, cheios de dinheiro, têm se tornado verdadeiras fábricas de fabricar dinheiro a custo da fé simples do povo. Negociando em nome da fé, usam o nome de Jesus para arrecadar dinheiro, para se tornarem grandes multinacionais. Estão pensando no céu. Para os membros, oferecem o paraíso, oferecem o reino do céu. No entanto, estão tão preocupados aqui na terra que seus grandes empreendimentos, suas grandes empresas mostram que eles não estão pensando no céu coisa nenhuma. Até parece que os membros vão e os líderes vão ficar. Eu tenho fé em Deus, pensou Ló. Assim que eu somente irei até Sodoma, ganharei algum dinheiro extra, me tornarei um grande pregador com o conhecimento que eu tenho, possivelmente um maravilhoso pregador, está vendo? Meus amigos, você tem uma escolha a fazer. O leigo tem uma escolha a fazer. Sim, senhores. O leigo tem uma escolha a fazer, o membro de banco. Eu irei até esta certa igreja ali, todos na cidade pensam que esta é a maior. O prefeito da cidade pertence a tal igreja, tal pessoa, tal líder comunitário. Agora, ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa. Porém, você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas escrituras para ver se enquadram com a verdade. Às vezes, eles vão porque este é um caminho popular. Hoje em dia é popular ser crente. É popular ser evangélico. As pessoas se vestem melhor, que vão a certos lugares, e é aí onde muitos cometem um erro fatal. Meus amigos, para concluirmos esta pequena meditação, Abraão, a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. E algumas vezes a segunda escolha é melhor do que a primeira. Se isto é tomado daquela maneira, notem, não demorou muito quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando um estátua de sal. Ele não viu isto antes. Ló não viu o fogo consumindo a cidade.
Porém Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor, permaneceu ali no deserto. E ali no deserto, Deus apareceu para Abraão e disse: eu não posso esconder de Abraão as coisas que eu vou fazer, porque ele é meu amigo. Sim, meus irmãos, Abraão era amigo de Deus, Abraão era um profeta, e ao profeta Deus revela seu plano, e Deus revelou a Abraão o que ele ia fazer, e lhe deu a promessa do filho. Nestes últimos dias tem acontecido a mesma coisa, enquanto o mundo moderno está aí nesta Sodoma espiritual, tem um pequeno grupo separado como estava separado Abraão. E a este pequeno grupo Deus tem se manifestado através de uma visitação profética com a mensagem poderosa e tremenda, chamando os eleitos de Deus, neste tempo do fim, para crerem no Evangelho completo de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio nesse instante que estou falando para filhos e filhas de Deus, que podem reconhecer o dia em que estamos vivendo e tomar a decisão precisa e correta de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e de que Deus está exigindo de nós hoje a mesma coisa que Ele exigiu quando esteve aqui na terra na pessoa de Jesus Cristo e disse para eles: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz ao céu, e são poucos os que a encontram. Que Deus vos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, nós estamos encerrando por hoje mais esta meditação de fé e esperamos que tenha sido uma bênção para vocês, que tenha sido advertência, assim como foi para mim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo tem se modernizado, mas Deus não se moderniza. Faça a escolha precisa e correta. Não faça. Não seja um crente Ló. Ele preferiu o melhor, o mais agradável para os olhos. O que encheu seus olhos, ele escolheu. Abraão preferiu ficar a sós, mesmo no deserto escaldante. Ele pôde receber. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Enquanto estivermos nesta terra, estaremos dependendo um do outro. É um prazer muito grande poder chamar você, meu irmão e minha irmã. É um prazer muito grande. Somos flores neste grande jardim de Deus. Ele é um Deus de variedade. Tem cuidado de cada um de nós, neste deserto tão escaldante, com pedras, com poeira nos pés, pedras no caminho, às vezes faltando água, às vezes faltando pão. Mas por termos feito a escolha precisa e correta, nós podemos receber a visita de Elohim. Meus amigos, nós estamos encerrando mais uma mensagem e desejamos a todos a bênção de Deus sobre cada um destas vidas que estão em sintonia conosco. Obrigado pela companhia. Obrigado por terem ficado conosco até esse instante. Deus te abençoe poderosamente. Que a graça de Deus possa continuar te ajudando, te iluminando e te fazendo prosperar em toda boa obra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu não sei.